Bom dia, bom dia. Estou aqui mais uma vez para fazer a live. Toda quinta-feira temos um encontro aqui. E o título de hoje é Aceite seus pais, aceite a vida. É um tema que eu gosto, é um tema que eu aprendi na jornada do autoconhecimento, que faz muita diferença na vida da gente. Quem que nunca ouviu falar: menina, escuta seu pai, escuta sua mãe? Quem que nunca ouviu falar isso? Né? Todos nós, alguma vez a gente já ouviu. Ouve seu pai, ouve sua mãe, eles querem o melhor para você. E muitas das vezes a gente não para observar isso, né? Sobre a honra, sobre a obediência, falando-se mais da honra, né? Que é um princípio, né, que todos nós conhecemos, todo mundo fala, né? Pede bênção pro seu pai, pede bênção pra sua mãe, escuta eles sabem o que é melhor. E a gente, muitas das vezes, não quer. Muitas das vezes a gente não escuta, né, nossos pais. A gente não está, às vezes, disposto, disponível para escutar o que eles têm pra gente. Mesmo sabendo que eles sabem mais que a gente. Bom dia, Lê! Tudo bem? Bom dia! Que bom te ter por aqui, né? Sinal que tá fazendo diferença na sua vida, né? As lives. Eu vou eu vou voltar um pouquinho, eu já tinha começado, mas eu vou voltar um pouquinho. O tema de hoje é aceite seus pais, aceite a vida. E eu comecei falando assim, que a gente sempre ouve, né? Escuta seu pai, escuta sua mãe, ele sabe o que é melhor para você. E às vezes a gente não escuta, né? Às vezes a gente sabe que a gente tem que obedecer, que a gente tem que honrar, mas a gente não quer, né? Como filhos, a gente quer aprender, né? Mas é um princípio, né? Sobre honra aos pais. É um princípio que é difícil a gente seguir, porque a gente quer, a gente acha que sabe, né? Quando a gente é criança, os nossos pais dão uma direção pra gente e a gente acha que sabe, né? Mesmo sabendo que eles já têm experiência de vida, eles são nossos pais, mesmo sabendo disso, a gente não quer escutar, né? A gente sabe que tem que obedecer, que eles têm o melhor, mas às vezes a gente fica ali não querendo, né? Que é um princípio, né? Honrar os nossos pais. E esse aceitar os nossos pais não significa que é concordar, né? Aceitar significa que tudo bem, é uma coisa que eu não posso mudar, é uma coisa que eu tenho que admitir, não tem nada que eu possa fazer, eu tenho que admitir isso. Então, aceitar é isso. Aquilo que a gente não pode mudar, a gente aceita, porque nem tudo a gente pode mudar, né? Então, a gente aceita, mas não significa que a gente está concordando, significa que a gente tem um respeito, que a gente entende que a gente não pode mudar aquilo, né? Eu amo meus pais, mas não concordo. Eu não concordo com o que eles fizeram, eu não concordo desse jeito, né? Vamos deixar de lado o julgamento, né? O papel de julgamento que às vezes nós temos, ou de coitadinho, né? De vítima. Ah, eles não podiam ter feito isso comigo. Como que eles fizeram isso comigo? Como que eles fizeram? Desse jeito tá errado, eles deveriam ter feito de outro jeito. Então vamos deixar de lado o papel de julgar e de vítima. Agora que a gente é adulto, né? Se você está assistindo essa live, é porque você entende a necessidade de tomar um caminho diferente, de assumir a responsabilidade pela sua vida como uma pessoa adulta. Porque o adulto, ele sabe
o que é necessário fazer. Então, nós estamos aqui como pessoas que querem mudar, que querem alcançar uma vida mais saudável, para a gente ser melhor para a gente mesmo e para a gente ser melhor para o outro. Então, é muito importante a gente deixar de lado, porque quando eu assumo o papel de julgar, né, eu tô falando que eu sei mais, né, eu tô falando que eu entendo mais, que eu sei mais, e o de vítima também, eu tô falando, ó, eu sou pequena, vocês são grandes, o que que posso fazer? Eu não posso fazer nada, mas vamos trazer aqui um papel de responsabilidade, né, de uma pessoa que ela entende, que ela pode fazer a vida dela, tomar as decisões dela. É neste lugar que eu quero te levar. Às vezes a gente fala, eu não gosto, eu não suporto esse jeito da minha mãe, do meu pai, eu não suporto, eu não gosto. Mas você já parou para pensar que você tem características semelhantes ao seu pai? Características iguais da sua mãe? Porque eles vieram antes de nós, os nossos pais vieram antes de nós. Então, em algum sentido, nós somos parecidos com o nosso pai, nós somos parecidos com a nossa mãe. Nós temos algumas coisas que nós herdamos deles. Então, como que eu não aceito? Como que eu não acolho isso? Não, porque isso eu não quero. Eu não quero ser igual parecida à minha mãe. Eu não quero ser igual ao meu pai. Mas a gente é, muitas das vezes. Então a gente tem que ter uma consciência que aquilo que a gente não pode mudar, a gente aceita. Não significa que você está concordando. Né? Que muitas vezes é alguma coisa que você não gosta. Geralmente é aquilo que a gente não gosta, que a gente não aceita, né? Mas faz parte. Faz parte. Faz parte de quem a gente é. De quem veio antes. Quem veio antes de nós? Os nossos avós, né? Nosso tataravô, nossos pais, para chegar na gente. Então tem toda uma força aí, tem toda uma história antes da gente para chegar na gente. Então, como que eu não aceito? Como que eu não acolho? Como que eu não admito que mesmo que eu não concorde com isso, existe. Mesmo que eu não concorde com algum jeito dos meus pais, eu preciso aceitar. Eu sou assim. A partir do momento que eu admito, que eu entendo que tem coisas que eu não posso mudar, a partir desse momento é um lugar de consciência. Eu entendo. Tem coisas que eu não posso mudar. Então eu aceito. E a partir do momento que eu tenho essa consciência, eu consigo construir uma história diferente, algumas atitudes diferentes. Eu aceito. Que eu tenho essa dificuldade, que eu sou igual, em alguma coisa eu sou igual a minha mãe, alguma coisa eu sou igual ao meu pai. Eu aceito isso. Isso faz parte de quem eu sou. Mas o que eu posso fazer daqui para frente? Né? Eu posso melhorar essa característica? Tem como eu melhorar? Legal. Então, eu vou buscar melhorar. Não tem como eu melhorar? Não tem como eu buscar uma alternativa? Tudo bem. Aceite também. Entende? Tem uma frase que eu vou trazer lá no final, que diz assim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, espere. Somente quando nós gostamos dos nossos pais, como eles são, é que gostamos de nós e dos outros. Olha quão profunda que é essa frase. Só quando nós gostamos dos nossos pais como eles são. Somente quando nós aceitamos.
Meu pai é desse jeito, minha mãe é desse jeito. Eu entendo isso, eu admito isso. Eles são assim. Entende que aqui eu não tô julgando, aqui eu não tô sendo vítima, mas eu tô admitindo que a vida é desse jeito. É assim, é desse jeito. Essa é a minha realidade, essa é a realidade que eu estou vivendo. Meus pais são assim, eu sou assim. Eu sou desse jeito. A partir que eu tomo consciência disso, eu não estou colocando culpa, nem estou julgando, nem estou me colocando como vítima, mas colocando num papel de consciência. É desse jeito. Então, a partir do momento que eu entendo, que eu compreendo, que eu admito, que eu acolho isso, que eu aceito isso, automaticamente vai ter algumas coisas que eu vou conseguir olhar de uma forma melhor, de uma forma que aquilo não vai mais me machucar. Não vai. Olha só como vai fazer sentido. Às vezes o casal ali tá numa discordância, aí vem a criança. Aí o casal fala, uma dos cônjuges e fala assim: tá vendo? Ela é igualzinha a você. É igualzinha essa menina, esse menino, é igualzinho você. É forte, né? Então, aí nós criamos barreiras que, como a gente sabe, né, que nesses momentos não tá sendo uma coisa boa, né? É igual você fala no modo de que isso aqui eu não quero enxergar, né? Isso aqui eu rejeito, isso aqui eu não quero enxergar. Mas agora que nós como, quando crescemos, quando somos adultos, que tomamos consciência, que temos responsabilidade pela nossa própria vida, nós podemos olhar de uma forma diferente para isso. Tá, eu sou igual minha mãe, eu sou igual meu pai. Eles têm muitas qualidades. Tem algumas coisas que eu não concordo, tá tudo certo. Mas eu aceito. Aquilo que eu posso melhorar, eu melhoro. Aquilo que eu não consigo, tá tudo bem também. É a gente aceitar, é a gente acolher isso. Aquilo que a gente pode mudar, a gente muda. Porque nós, quando somos adultos, nós podemos e sabemos como a gente se cuida, né? A gente sabe, porque quando a gente é criança, né, a gente precisa do cuidado, da proteção dos nossos pais, né? Do comando, olha, faz isso, vai escovar os dentes, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas agora que a gente cresceu, que a gente está na vida, a gente pode olhar para a gente de forma diferente. É o papel da gente agora lidar com aquilo que fizeram com a gente. Não é o que fizeram, mas é como que eu vou agir em relação a isso. Qual que vai ser a minha decisão? Eu vou continuar no papel de que eu não posso mudar, eu não sei, eu vou continuar julgando, eu vou continuar questionando. Ai, coitadinha de mim, por que fizeram isso? E se eu não concordo, e se eu não aceito? Eu vou continuar ainda neste papel ou vou assumir o meu papel de adulta? Agora eu posso fazer diferente. Tá, meus pais são assim, eu vivi assim, tudo bem. Não posso mudar isso. Mas o que eu posso mudar? É esse papel que eu quero trazer, né? Porque isso fez muita diferença na minha vida quando eu comecei o processo do autoconhecimento, gente. Isso fez muita diferença na minha vida. Porque eu fiquei por muito tempo pensando, ai, mas por que isso aconteceu?
Por que que isso foi desse jeito? Isso eu não concordo, isso não admito, eu não quero ser igual a eles. Algum tempo da minha vida, um tempinho, bastante. Na verdade, eu fiquei assim. Mas a partir do momento que eu me peguei numa situação de que eu estava novamente, passava o ano, eu estava novamente vivendo os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, eu não conseguia sair dali. Eu falei, peraí, eu já tenho 28 anos, eu preciso encontrar um caminho diferente. Eu preciso tomar um caminho diferente, mas como que eu vou tomar um caminho diferente? Como? E aí o que que eu fui fazer? Eu fui buscar ajuda. Né? Eu volto a frisar. Tem coisas que a gente consegue sozinha, mas tem coisas que a gente não consegue, gente. Tem coisas que a gente não consegue mudar sozinho. Então eu fui buscar ajuda. Eu vou só voltar um pouquinho aqui para vocês entenderem. Eu estava iniciando, né, a 4ª graduação e chegou no momento que novamente eu queria desistir. Mas, e no meio daquela dúvida, eu falei, e agora? Será que eu desisto de novo? O que que eu vou fazer da minha vida? E aí eu falei, não, né, eu vou buscar ajuda. Desta vez eu quero fazer diferente, eu quero entender o porquê que eu não consigo concluir algumas coisas. Eu quero entender o porquê. Então, a partir desse momento, começou a fazer diferença para mim. Aí eu comecei a ligar algumas coisas. Por exemplo, eu vivi na minha infância, né? Eu vivi em um lar, né, de alcoolismo, né, de muita briga. E algumas vezes a gente tinha que sair às pressas do lugar que a gente morava por causa de briga do meu pai com a minha mãe. Ela sofria muita. E aí eu fiz várias vezes a primeira série. Faz sentido agora? Então, a 4ª série eu fiz várias vezes. Aí, então, tinha algumas coisas na minha vida que eu não conseguia concluir. Porque eu estava estudando e, de repente, né, eu era tirada da escola, eu não conseguia mais estudar e eu voltava de novo. Aí aquilo começou a fazer diferença para mim, que eu comecei a ligar algumas coisas que aconteciam. Por isso que no processo do autoconhecimento, às vezes a gente vai ter que voltar em algumas situações que aconteceram. A gente vai ter que voltar em algumas situações, porque tudo faz sentido. Alguma coisa, algumas atitudes suas, da gente repetitiva na fase adulta, está linkada diretamente com algumas situações lá da nossa infância. E quando a gente não consegue resolver isso, a gente vai ainda continuar vivendo esse ciclo repetitivo até a gente tomar consciência para fazer diferente, para resolver aquilo ali, né? E às vezes a forma de resolver às vezes é interna. Muitas das vezes é interna, porque tem coisas que a gente não vai, né? Tem situações que a gente não vai conseguir ir lá na pessoa e conversar, é interna, né? É eu resolver, volto a dizer, porque agora adulta a gente dá conta, a gente consegue. Então entende que é interna, é a gente com a gente mesmo. Tem coisas que é a gente mesmo que vai ali ajustar internamente e aceitar quando a gente não consegue mudar. Bom dia, Edna. Tudo bem? Que bom que você está por aqui. Seja bem-vinda. Quando eu não
quando eu não posso mudar aquilo que me aconteceu, porque aquilo que acontece com a gente, né, principalmente na infância, a gente não tem como mudar aquilo. Não tem, porque o tempo não volta, né? Mas agora, como adulta, eu aceito aquele fato, aquilo que aconteceu, que eu não posso mudar, né? Mas eu posso ressignificar isso para fazer diferente. Entende? Então, o aceitar aqui, ele não é concordar. Porque tem coisas que a gente não precisa mesmo concordar, né? Até porque se tem coisas que vai fugir daquilo que a gente acredita, não tem cabimento a gente aceitar, né? Tem coisas, então, que a gente não é aceitar. Eu vou trazer aqui o perdão, né? Que o perdão, quando a gente perdoa, não significa que eu vou ter que concordar com aquilo que aconteceu. Porque tem muitas vezes que a gente fica confuso, né? Mas agora eu perdoei, eu vou ter que esquecer, eu vou ter que concordar. Não. Quando a gente perdoa, a gente não esquece. A gente não esquece, até porque a gente não tem amnésia, né, gente? Então a gente não esquece. Mas a partir do momento que eu perdoo, aquilo não vai mais me machucar. Eu estou me liberando, me libertando para fazer diferente, para seguir em frente. Então, o perdão ele dá isso. Mas não significa que você concordou com aquilo que te aconteceu. Significa que aquilo não, que você está liberando aquilo para aquilo não te machucar mais. Faz sentido agora? Aquilo não vai mais te machucar. Porque você está liberando, você está aceitando. Aquilo aconteceu, aconteceu. Foi isso aconteceu desse jeito, aconteceu daquele hoje. Tudo bem. Tem como mudar isso que aconteceu? Não tem. Então eu aceito, eu entendo. Mas o que eu posso fazer daqui para frente? Porque daqui para frente é comigo. Daqui para frente é com você, que é uma adulta, né? Porque quando a gente é adulto, a gente sabe agir como adulto. É automaticamente, né? Igual quando a gente se torna mãe, a pessoa se torna pai. Automaticamente a pessoa já começa a agir diferente, né? Ela já começa a agir diferente. E alguém falou para ela agir diferente? Não, né? Quando a gente é mãe e pai, ninguém fala. Ninguém vai lá pra gente na maternidade e fala: olha, Nádia, agora você é mãe, agora você tem que agir desse jeito, daquele outro jeito, isso aqui é melhor. Não. Mas inconscientemente a gente entende, eu entendo que eu tenho que agir diferente. Entende? Que eu tenho que agir diferente. Então, quando você aceita os seus pais, automaticamente você vai estar aceitando quem você é. Você vai estar acolhendo e aceitando principalmente aqueles erros que você não gosta. Ah, essa menina é igualzinha a mãe dela, lá vem. Ah, esse menino, nossa, é igualzinho o pai dele. Ah, e quando ele crescer, é igualzinho. Aceite isso. Isso não tem como mudar. Você faz parte dos seus pais. Faz parte. Mesmo adulto, você vai ter coisas que é parecido com seu pai, coisas que é parecido com sua mãe. Isso é um fato, isso aí não tem como mudar isso. Não tem como mudar. Então, quando eu aceito, eu posso fazer diferente. Tá. Às vezes eu sou atrapalhada, igual igual meus pais, tudo bem.
Às vezes eu sou mandona, tudo bem, eu sou desse jeito. Às vezes eu fico falando igual meus pais, eu entendo, eu aceito, eu sou igual meus pais. Eu sou igualzinha a eles. Não ficar, ai, mas eu não quero, eu amo minha mãe, eu amo meu pai, mas eu odeio isso. Eu odeio esse jeito deles, eu odeio. Você é igual ao seu pai, você é igual à sua mãe. Enquanto você não entender isso, você não vai conseguir fazer um caminho diferente. Nós somos iguais nossos pais. Por quê? Eles vieram antes. Né? Eles já têm a carga deles, né, emocionais, de vida, dos pais deles que vieram antes dele. Então, quando eu aceito que eu sou igual a eles, eu posso fazer diferente. Né? Não tem como mudar. Se eu nasci no lar que eu nasci, então é porque eu sou daquele jeito. Aquela é a minha realidade. Ah, mas eu não gosto. Ah, mas eu não quero. Não tem como mudar. Se você nasceu no lar que você nasceu, na família que você nasceu, então você é igual também. Não tem como mudar isso. Você faz parte, aquela realidade faz parte da sua vida. Aquela realidade faz parte da sua história. Então, quando você abraça isso, quando você acolhe, quando você aceita, você pode fazer diferença. E eu volto a dizer, aceitar não significa que eu concordo. Porque tem coisas que a gente não vai concordar mesmo. Aceitar é você admitir, isso eu não posso mudar. Isso faz parte da minha vida, isso faz parte da minha história, não tem como mudar. Eu vivi isso, eu vivi aquilo. Tudo bem, você viveu. E o que você vai fazer daqui para frente? Você vai continuar? Ah, mas por quê? Não tinha que ser desse jeito. Por que é só comigo? Porque eu. Não, Nádia, deixa eu te falar. É porque você não entende. Porque meu pai, porque minha mãe. Olha, eu já estive nesse lugar. De ficar em dúvida, de ficar voltando ao mesmo ciclo, porque eu não queria enxergar que eu era igual meu pai, que eu era igual minha mãe. Eu não queria enxergar. Porque é mais fácil a gente ficar sem enxergar, né? Porque quando a gente não enxerga, quando a gente não vê, como que a gente vai mudar? Como que a gente vai fazer diferente? Porque mudar não é fácil. Não é fácil. Mudar é muito difícil. Porque aquilo que a gente. Porque mudar exige que a gente deixe aquelas coisas que a gente já está acostumada. Aqueles pensamentos que a gente já está acostumada. Eu li um livro incrível do Joe Dispenza, que ele é um neurocientista top, falando sobre isso, sobre as questões o nome do livro é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesma. É um livro maravilhoso, é um livro fantástico. E nesse livro ele fala, né, sobre os nossos hábitos, né? Que primeiro, para a gente quebrar um hábito, aonde que esse hábito precisa ser quebrado? Na nossa mente, na nossa consciência. Porque com o nosso dia a dia, a gente vai fazendo aquilo que a gente já está acostumado, já está na nossa mente. A gente levanta da cama, ou a gente mexe no celular, né? Ou a gente já vai no banheiro, escovar os dentes e trocar de roupa. É automaticamente. Todos os dias a gente faz isso. Isso não precisa a gente lembrar, né? A gente acordar e pensar, o que eu vou fazer agora? Não, já é automático. Você já acorda, você já sabe o que você vai fazer. Então, por isso que a gente às vezes não quer mudar. Porque a gente vai ter que deixar aquele automático que a gente vive.
A gente vai ter que deixar isso e construir um novo pensamento, uma nova consciência. E você tomar consciência não é alguém que vai pegar e vai falar para você. Não, é você mesmo. Porque a gente só pode mudar a gente mesmo. Ah, mas eu não gosto desse jeito do meu pai, mas eu não gosto desse jeito da minha mãe. Você não vai conseguir mudar eles. Você vai conseguir mudar você mesmo. É você mesmo que você vai conseguir mudar. Não vai. Ah, mas eu já falo há 10 anos sobre isso. Com meus irmãos, com os meus pais. Ah, eu já falo há muito tempo. A consciência é uma coisa que cada um vai em busca de mudar. Quando ela entende que ela precisa mudar. E não é de tanto eu falar. Eu posso falar. Às vezes eu posso passar a vida toda falando para uma pessoa e ela não vai mudar, ela não vai acolher aquilo. Por quê? Porque mudar é uma coisa que cada um de nós faz pela gente mesmo. Cada um de nós faz pela gente mesmo. Não é a gente que consegue fazer pelo outro. Igual toda quinta. Olha como vai fazer sentido. Eu comecei a fazer essas lives toda quinta-feira. E não é porque uma pessoa me conhece, a minha irmã, ô minha irmã linda, maravilhosa, a Lê, ela tá me acompanhando. Ela poderia estar muito bem fazendo outra coisa. Mas por que ela está? Porque ela tomou consciência, porque ela entende que ela precisa e quer mudar. Não é porque ela é minha irmã que ela é obrigada. Entende? Então a consciência é eu que vou adquirir, é eu que vou buscar. Faz sentido, né? É eu que vou buscar. É eu que vou buscar por mim mesma. E quando eu aceito, eu sou ruim, igual às vezes meu pai foi, igual às vezes minha mãe foi, eu sou ruim, eu sou desse jeito. Lembrando que nós não estamos falando de um papel de julgamento, não julgar nossos pais, né? Porque eles fizeram o melhor para nós, eles fizeram o suficiente. Ai, Nádia, mas você não sabe da minha história, eu sofri tanto. Nádia, você não sabe, Nádia. Nós não estamos falando de um papel de julgamento, de coitadismo, de vítima. Nós estamos falando num papel de quem quer mudar, um papel de quem quer tomar consciência. Então, quando eu aceito, eu sou ruim igual meu pai às vezes, eu sou ruim igual minha mãe às vezes, eu sou desse jeito. Quando eu tomo consciência, eu consigo mudar. E aceitar não quer dizer que você está julgando. Porque quando você julga, você quer mudar. Quando a gente muda, quando a gente muda, a gente acha que os outros também têm obrigação de fazer isso. Né? E quando a gente toma esse papel de julgamento, a gente. Não, é porque é o seguinte, deixa eu te falar. Porque você tem que ser desse jeito. Porque desse jeito vai ser melhor para você. É desse jeito que vai ser melhor para você. Porque desse jeito é melhor para mim também. Entende que nós não estamos aqui falando desse papel? Né? Nós estamos aqui falando num papel de consciência, de uma pessoa que ela enxerga, né, as qualidades e os defeitos, porque aquilo que a gente não aceita é porque é aquilo que a gente enxerga como defeito, né? Então, quando eu aceito quem eu sou, quem meus pais são desse jeito. Porque quando a gente é criança, a gente vê os nossos pais como heróis, né? Super-heróis, que não podem falhar, que não podem errar. Nós são heróis. São seres sobrenaturais. Não. Os nossos pais são pessoas. Os nossos pais são seres humanos
Nossos pais, eles erram. Eles são iguais a nós. Nós também erramos. E os nossos pais também. Então, quando eu tiro, né, essa ilusão que meus pais são heróis. Nossa, meus pais são perfeitos, são anjos, são iluminados. Não. Na verdade, não é assim, gente. A gente precisa, né, tirar essa cegueira de que não podem errar, são perfeitos. Colocar, vamos tirar vamos tirar os nossos pais do pedestal que a gente colocou. Para a gente mudar, a gente precisa tirar eles desse pedestal. Os nossos pais são pessoas igual a gente, buscando melhorar. E eles fizeram o suficiente. Ok? Eu entendo isso. Os meus pais fizeram o suficiente. Ah, Nádia, mas eles não me deram isso, eles não me deram aquilo. Os nossos pais fizeram o suficiente. O suficiente do melhor que eles podiam. Ah, mas meus pais foram tão ruins, para mim você não entende, Nádia. Eu entendo. E eu sinto muito. Mas eles fizeram o melhor. E o suficiente para você estar aí hoje vendo essa live. O suficiente. Agora cabia a você a aceitar isso e fazer diferente. Aceitar isso e fazer diferente. Quando você aceita, você pode fazer diferente. Ah, eu aceito, tá tudo bem. Agora eu vou fazer. O que eu posso fazer agora de diferente? Agora eu aceitei quem eu sou, eu aceitei a minha história, eu aceito os meus pais como eles são, com as qualidades, com os defeitos, eu aceito. Agora sim, agora você pode seguir para a vida. E você pode fazer diferente por você. Agora que eu posso mudar em mim? Aí quando você aceita, você vai ver o que é necessário. E muitas das vezes não é as pessoas que vai falar para você aonde você tem que mudar. Você mesmo vai vendo. Conforme os princípios que você acredita, o caráter, né, que você tem, que foi construído, né, os seus princípios de vida, os seus objetivos, você vai vendo aquilo que é necessário mudar. Você mesmo vai descobrindo, né? E eu já vou encerrar a live, porque eu já até ultrapassei, né? Como eu disse, as lives de quinta-feira, elas não vão ser live muito estendida. Vai ser live mais breve, né? Mais clara, mas vai ser uma live clara e objetiva, né? Sobre o autoconhecimento, tá, gente? E eu vou trazer novamente aqui para vocês a frase que eu falei. A frase do Berit Hellinger. Eu não sou muito boa com esses nomes estrangeiros, mas é assim. O nome, a pronúncia Berit Hellinger. A frase é: somente quando nós gostamos dos nossos pais como são, é que nós gostamos de nós e dos outros. Uma boa quinta-feira para você. Até quinta-feira a gente se encontra de novo. Tchau.